mas essa guerra ela não é tão simples quanto ela passou a ser representada. Primeiro que é uma guerra que acontece dentro de mim, inclusive. Não é uma guerra eu contra outro grupo, é uma guerra que acontece dentro da minha mente. E é isso que a gente vai ver na Bíblia o tempo inteiro. É essa guerra espiritual, cósmica que acontece, né? Na minha mente, na sua mente, na mente de todas as pessoas. Existem também outras manifestações dessa guerra, eu admito isso, é legítimo isso. Há textos que dão suporte para isso, né? Mas ela não é maniqueísta, ao ponto de você querer definir quem é ou não é cristão. Até hoje mesmo, ontem e antes de ontem, eu recebi mensagens nas redes sociais das pessoas dizendo, né, aquela famosa frase de que é impossível ser cristão e ser de esquerda, ou ser impossível ser cristão e votar num candidato que não seja aquele que foi escolhido. E aí tem essa tacada de mestre, né, de que o ex-presidente ele é escolhido não pelas suas qualidades, mas pelas suas falhas. Né? É a tacada de mestre do Silas Malafaia de ler 1 Coríntios, de ler 1 Coríntios 1 e falar assim, Deus escolheu as coisas vis, as que não são, e aponta para Bolsonaro. E a gente ria achando que era meme, mas ali era profecia, ali foi um dos momentos mais tristes que a igreja evangélica viveu no Brasil. E porque e aí virou, né? Ninguém fala que Bolsonaro é escolhido por Deus desse jeito. Pouquíssima gente fala isso. Mas o contrário se fala a plenos pulmões. Então, se você só tem 2 candidatos, entendeu? E se você não é cristão, não pode ser cristão, não tem direito de se considerar cristão. Se você vota não nesse candidato, né? Tipo, quando a gente fala, eu não gosto muito dessas palavras, mas quando a gente fala em idolatria, é sobre isso que a gente está falando. Não é porque a gente endeusa o ex-presidente. Não é porque as pessoas fazem isso, não. Mas demoniza todo o resto. Então, tipo, quando você demoniza tudo, menos uma coisa, você fala assim, não, tem muita coisa lá que eu não concordo. Mas, e aí, tipo, qualquer outra coisa é do demônio, né? E qualquer outra coisa que indiretamente ou diretamente apoie o outro candidato é do demônio, né? E isso só foi possível por causa de uma mentalidade que se plantou de guerra cultural, o nós versus eles. E existe o nós versus, existe o bem contra o mal, mas o bem contra o mal é eu contra eu. Eu contra a minha própria carne. E quando você deixa de lado isso, quando você está... E assim, por causa desse artifício extremamente ardiloso, cara, você é evangélico há quanto tempo? Desde os 14, 53. Ok, década de 80, começo da década de 90. Bom, exato.